Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Relatos da Escuridão. Meu nome é Rosilene e antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Vou deixar aqui também no box de informação o e-mail, caso você tenha alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. No e-mail, no título do e-mail, ela colocou: Eu só queria salvar meu filho, mas depois daquele ritual ele nunca mais foi o mesmo. Olá, Rosilene, tudo bem? Tudo bem? Você pode me chamar de Marta. Na verdade, ainda não sei se deveria contar tudo isso, porque algumas coisas aconteceram há alguns anos e mesmo hoje eu ainda tenho dificuldades para falar sobre elas, sem sentir um aperto no peito. Eu sempre fui uma pessoa bastante racional. Nunca tive costume de procurar coisas espirituais e nunca fui de acreditar facilmente em histórias de assombrações, trabalhos, rituais ou qualquer coisa desse tipo. Cresci ouvindo minha mãe falar que existem coisas que a gente não deveria mexer, mas para mim aquilo sempre pareceu mais uma maneira de assustar crianças. Eu mudei de opinião depois do que aconteceu com meu filho. Meu filho você pode chamar de Daniel. Quando tudo começou, ele tinha 24 anos. Era um rapaz muito tranquilo, trabalhador e bastante ligado à família. Desde pequeno, sempre foi muito responsável. Não bebia, não usava drogas, não gostava de festas e nunca tinha nos dado nenhum tipo de problema. Morávamos juntos naquela época, numa casa simples, em um bairro tranquilo. Eu, Daniel e minha filha mais nova, que naquela época já estava trabalhando e passava boa parte do dia fora. Daniel trabalhava em uma oficina durante o dia e fazia um curso técnico à noite. A rotina dele era praticamente a mesma todos os dias. Saía cedo, voltava no fim da tarde, jantava e depois estudava. Eu conhecia meu filho muito bem. Por isso, quando ele começou a mudar, percebi antes de todo mundo. No começo foram apenas dores de cabeça. Ele dizia que estava sentindo uma pressão muito forte na cabeça, principalmente à noite. Achei que fosse cansaço, porque ele trabalhava muito e ainda estudava. Depois começaram os episódios em que ele parecia simplesmente desligar. Eu podia estar conversando com ele na cozinha e de repente Daniel parava de responder. Ficava olhando para algum ponto da parede imóvel, como se tivesse esquecido que eu estivesse ali. No começo durava poucos segundos, depois começou a durar mais. Quando voltava ao normal, parecia confuso e não sabia explicar o que havia acontecido. Nós procuramos atendimento médico. Ele fez exames, passou por consultas e chegou a fazer uma tomografia. Nada explicava completamente aqueles episódios. Enquanto isso, as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Daniel começou a ter pesadelos. Não eram pesadelos comuns. Ele acordava assustado, às vezes gritando, completamente molhado de suor. Uma madrugada, entrei no quarto depois de ouvir um barulho e encontrei meu filho sentado na cama, olhando fixamente para o canto escuro do quarto. Perguntei o que havia acontecido. Ele demorou alguns segundos para responder e disse apenas que havia alguém ali. Eu acendi a luz, procurei pelo quarto inteiro e não encontrei nada. Achei que pudesse ser algum tipo de alucinação causada pelo estresse ou pela falta do sono. Naquela época eu ainda procurava explicações para tudo, só que os pesadelos continuaram. Daniel também começou a perder peso, parou de sair, ficava muito tempo sozinho no quarto e algumas vezes eu encontrava ele sentado na cama, olhando para as próprias mãos. Perguntei várias vezes se estava acontecendo alguma coisa, mas ele dizia que não sabia explicar.
Até que uma noite ele me perguntou se eu acreditava que uma pessoa pudesse deixar de ser ela mesma. Na hora, achei que aquilo estivesse relacionado aos problemas que ele vinha enfrentando. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele mudou de assunto. Poucos dias depois, comecei a ouvir barulhos dentro de casa. Primeiro foram passos no corredor durante a madrugada. Depois vieram batidas na porta, sempre três. Eu ouvia e pensava que fosse Daniel. Até que certa madrugada bati na porta do quarto dele e descobri que ele estava dormindo. Foi aí que comecei a ficar realmente assustada. Minha irmã percebeu meu desespero e comentou sobre uma mulher que conhecia alguém que trabalhava com questões espirituais. Eu não queria procurar. Durante muito tempo resisti. Mas existe uma coisa que eu aprendi como mãe. Quando você acredita que seu filho está sofrendo e nenhum médico consegue explicar o que está acontecendo, você começa a considerar possibilidades que antes pareciam absurdas. Foi assim que cheguei a Dona Alzira. Ela morava numa casa antiga, afastada da região mais movimentada da cidade. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que a casa não tinha nenhuma identificação. Era uma construção velha, de muros baixos, com pintura desgastada e poucas janelas. O interior era ainda mais estranho. Havia um corredor comprido, pouca iluminação e um cheiro forte de ervas e madeira antiga. Dona Alzira era uma mulher de aproximadamente 60 anos. Ela me recebeu sem demonstrar muita surpresa. Eu comecei a contar o que estava acontecendo com Daniel, mas tive uma sensação estranha quando ela começou a fazer perguntas muito específicas. Queria saber há quanto tempo aquilo acontecia, se ele tinha pesadelos, se ficava olhando para lugares vazios e se já havia falado sobre não se sentir ele mesmo. Quando ela perguntou isso, eu fiquei em silêncio. Eu ainda não tinha contado que Daniel havia me perguntado se uma pessoa poderia deixar de ser ela mesma. Foi nesse momento que comecei a acreditar que talvez ela realmente soubesse alguma coisa. Ela explicou que existiam crenças antigas envolvendo aquilo que algumas pessoas chamavam de troca de cabeça. Eu já tinha ouvido aquela expressão antes, mas nunca havia levado a sério. Na explicação dela, não se tratava literalmente de trocar uma cabeça física. Era uma crença relacionada à identidade, à consciência e ao destino da pessoa. Segundo ela, em determinados trabalhos espirituais, seria possível retirar aquilo que estivesse dominando ou consumindo alguém e fazer uma espécie de substituição. Até hoje eu não sei exatamente o que ela quis dizer. Só sei que, quando perguntei se aquilo poderia salvar Daniel, ela respondeu que talvez, e eu aceitei. Hoje penso que foi exatamente nesse momento que comecei a cometer o maior erro da minha vida. Dona Alzira precisava conhecer Daniel antes. Levei meu filho alguns dias depois. Assim que entramos naquela casa, Daniel parou no corredor. Ele ficou olhando para as paredes como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Depois disse que conhecia aquele lugar. Eu sabia que ele nunca havia estado ali. Perguntei onde ele tinha visto aquela casa antes, mas ele não soube explicar. Dona Alzira apenas observou meu filho durante alguns segundos e pediu que ele se sentasse. Eles conversaram sozinhos por bastante tempo. Quando terminou, ela me chamou em outro cômodo. Disse que Daniel estava muito fraco e que o problema já estava avançado. Eu perguntei se havia alguma chance de ajudá-lo. Ela disse que existia, mas que seria necessário fazer o trabalho durante a madrugada.
Daniel teria que permanecer na casa por algumas horas. Eu fiquei apavorada. Mesmo assim, concordei. Naquela noite, deixei meu filho lá. E antes de eu sair, Daniel segurou minha mão. Ele parecia muito assustado. Disse que se algum momento pedisse para eu levá-lo embora, eu não deveria fazer isso. Até hoje me lembro dessa frase porque naquele momento não entendi o motivo. Ele apenas disse que talvez não fosse ele quem estivesse pedindo. Eu fui embora, mas não consegui voltar para casa. Fiquei dentro do carro, estacionada a algumas ruas dali. Passei horas olhando para o relógio. Por volta das 2 da manhã, Dona Alzira me telefonou e disse que estava tudo bem. Mais tarde, perto do amanhecer, ela ligou novamente. Disse que eu já poderia buscar Daniel. Quando eu entrei naquela casa, estava tudo silencioso. Daniel estava sentado em uma cadeira, estava muito pálido, parecia cansado, mas diferente. Perguntei se ele estava bem e ele disse que sim. Voltamos para casa. Nos primeiros dias, eu achei que tinha dado certo. As dores de cabeça desapareceram, os desmaios pararam, ele voltou a comer normalmente. Começou a dormir melhor. Depois de algumas semanas, até voltou ao trabalho. Eu deveria estar aliviada. E estava, mas comecei a perceber pequenas mudanças, coisas que isoladamente não significavam nada. Daniel sempre tomou café pela manhã. De repente, passou a não suportar o cheiro. Sempre dormiu de lado. Depois daquela noite, começou a dormir de costas. Desde criança, tinha mania de deixar a porta do quarto entreaberta. Passou a dormir com a porta completamente fechada. Também começou a evitar espelhos. Quando perguntei por que fazia aquilo, ele disse apenas que não gostava de se olhar. Eu achei estranho, mas não insisti. Até que certa noite encontrei meu filho parado diante do espelho do banheiro. Ele estava imóvel. Fiquei alguns segundos observando antes de chamar pelo nome dele. Daniel continuou olhando para o próprio reflexo. Depois passou a mão pelo rosto e disse que havia alguma coisa errada com ele. Perguntei o que era. Ele respondeu que às vezes tinha a sensação de estar usando o rosto de outra pessoa. Aquilo me assustou muito. Perguntei se ele se lembrava do que havia acontecido na casa de Dona Alzira. Ele disse que não lembrava de praticamente nada daquela noite. Foi quando comecei a procurar Dona Alzira novamente. Eu queria saber exatamente o que havia sido feito. Ela tentou evitar minhas perguntas, mas eu insisti. Perguntei o que havia acontecido naquela madrugada e o que exatamente tinha sido trocado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que eu tinha pedido para salvar meu filho e que ele estava vivo. Perguntei o que havia saído dele. Ela não respondeu. Só disse que algumas coisas não poderiam ser desfeitas depois de realizadas. Eu saí daquela casa ainda mais assustada do que quando entrei. A partir daquele momento, comecei a observar Daniel de outra maneira. Ele continuava sendo educado, continuava me tratando com carinho, continuava trabalhando, mas havia alguma coisa nele que eu não conseguia reconhecer. Começou a esquecer detalhes da própria infância. Não lembrava de professores que conhecia desde criança. Não lembrava de viagens que tínhamos feito juntos. Não lembrava de algumas histórias familiares que eu havia contado dezenas de vezes. Por outro lado, às vezes falava de lugares onde nunca tinha estado. Certa noite, comentou que o quintal da nossa casa antiga era maior. Eu disse que não era. Ele insistiu. Disse que lembrava perfeitamente, mas aquela casa nunca teve o quintal que ele descrevia. Foi quando comecei a sentir medo.
Não medo de que alguma coisa acontecesse com ele, medo de que alguma coisa já tivesse acontecido. Alguns meses depois, aconteceu algo que até hoje não consigo explicar. Eu estava na cozinha quando ouvi Daniel conversando sozinho no quarto. Não conseguia entender tudo o que ele dizia. Fiquei parada no corredor. Em determinado momento, ouvi claramente meu filho dizer que sabia que alguém queria voltar. Entrei no quarto e perguntei com quem ele estava falando. Daniel olhou para mim de uma maneira estranha. Depois perguntou se eu lembrava do que tinha feito naquela casa. Eu não respondi. Ele sorriu. E naquele instante aconteceu uma coisa que me arrepiou inteiramente. A covinha apareceu no lado esquerdo do rosto dele. A mesma covinha que Daniel tinha quando era criança. Depois de toda aquela transformação, eu não tinha visto aquela covinha uma única vez. Naquele momento, ela estava ali. Foi como se durante alguns segundos eu estivesse olhando para o meu filho de verdade. Ele me chamou de mãe e disse que lembrava, não explicou do que. Apenas ficou me olhando. Naquela noite eu praticamente não dormi. E foi então que comecei a pensar em uma possibilidade que até hoje tenho medo de aceitar. Talvez o ritual tivesse funcionado. Talvez aquilo que estava destruindo Daniel realmente tivesse sido retirado. Mas talvez eu tivesse entendido tudo errado. Talvez o que saiu naquela noite não fosse apenas uma doença, uma energia ou alguma coisa espiritual. Talvez tivesse saído uma parte do próprio Daniel. E talvez outra coisa tivesse ocupado o espaço que ficou. Meu filho continuava vivo, isso é o que mais me confunde. Ele está saudável, trabalha, tem amigos, sai de casa, leva uma vida aparentemente normal. Mas existem momentos em que olho para ele e sinto que estou diante de alguém que conheço e ao mesmo tempo não conheço. E eu não contei isso para quase ninguém, até porque tenho medo de que pensem que estou ficando louca. Mas há alguma coisa que aconteceu recentemente e que me fez lembrar de tudo. Foi há poucos dias. Eu estava sozinha em casa, Daniel estava dormindo no quarto. Já era tarde quando ouvi 3 batidas na porta da frente. 3 batidas, exatamente como acontecia naquela época. Eu fiquei parada, não abri. As batidas aconteceram novamente. Dessa vez ouvi uma voz do lado de fora. Era a voz do Daniel. A mesma voz, o mesmo jeito de falar. A voz chamou por mim, eu não respondi, porque Daniel estava dormindo no quarto ao lado. Fiquei alguns segundos sem conseguir respirar. Então a voz do lado de fora disse uma coisa que me fez gelar. Disse que eu havia prometido trazê-lo de volta. Foi nesse momento que comecei a chorar, porque aquela voz não estava pedindo para entrar. Ela estava dizendo que ainda estava esperando. E desde aquela noite, uma pergunta não sai da minha cabeça. Se aquilo que estava destruindo meu filho foi realmente retirado naquela madrugada, quem foi que eu trouxe para casa no lugar dele? Eu não sei e talvez nunca descubra, mas existe uma coisa que eu sei. Se pudesse voltar ao dia em que procurei Dona Alzira, eu preferiria enfrentar qualquer doença, qualquer diagnóstico e qualquer sofrimento ao lado do meu filho, porque hoje eu tenho uma dúvida que é muito pior do que o medo de perdê-lo. Eu não sei se realmente consegui salvar Daniel, ou se tentando desesperadamente salvar meu filho, eu apenas troquei uma coisa terrível por outra. Obrigada por ler minha história. Um abraço para você e para todos que estão ouvindo minha história.
Ela colocou aqui uma observação: eu gosto muito desse tipo de conteúdo, estou sempre consumindo para tentar também entender o que aconteceu comigo e também para que minha história sirva de alerta. Muito obrigada, Marta, muito obrigada mesmo pela sua história. Se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, procuraria alguém para tentar entender o que foi feito, se foi feito realmente alguma coisa, se eu realmente procuraria um centro espiritual para tentar entender, certo? Eu não tenho conhecimento sobre o ritual de troca de cabeça, mas assim, dos relatos que eu já ouvi, as histórias são um pouco diferentes, né? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa história. Queria convidar você também que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever mais uma vez aqui no canal, a deixar o seu like. E queria também, se você está me ouvindo e tem alguma história que você queira compartilhar, eu vou deixar aqui o e-mail no box de informação para onde você deve estar enviando sua história. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima história. Tchau!